Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Essa semana nós vamos tratar sobre fração molar. Então, nós vamos calcular essa fração molar. No primeiro exemplo, ele te deu 230 gramas de álcool e 360 gramas de água e te pede as frações molares. A primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a massa molar, porque como eu estou falando em mol, eu vou precisar descobrir o número de mol. Para isso, eu preciso da massa molar, porque ele só te deu a massa em gramas. Calculando a massa molar do álcool, que nós já aprendemos a calcular essas massas molares, eu obtenho 46 gramas por mol para o álcool. Para a água, eu obtenho 18 gramas por mol. Vou calcular agora o número de mol do álcool. Pego a massa de álcool dada, que é 230, e divido pela massa molar. Feito isso, eu obtive para o álcool 5 mol. Então, na solução, eu tenho 5 mol de álcool. E quanto eu tenho de água? Pego a massa de água, que é 360, divido pela massa molar, obtenho 20 mol. Obtive isso. Então, cada um deles, eu já tenho o número de mol. Para obter o número de mol da solução, basta somar o do álcool com a da água, que são os dois componentes da solução. 20 mais 5, 25 mol. Agora eu vou calcular a fração molar. A fração molar ela é dada, por exemplo, de cada componente, né? Vou calcular separadamente. Por exemplo, do álcool, eu vou pegar o número de mol que eu tenho do álcool, que é 5, e dividir pelo total da solução, que é 25. A fração molar do álcool deu 0,2. E não tem unidade, tá, gente? Porque vocês estão dividindo mol por mol, ele desaparece. Então, na fração molar não tem unidade. E a fração molar da água. Pego 20 mol, que é o número de mol que eu tenho da água, e divido por 25, deu 0,8. Então, a fração molar da água na solução é 0,8. Lembrar sempre que, depois que você fizer esse cálculo de fração molar, se você somar a fração molar de cada componente, somar as duas, tem que dar sempre 1. Por exemplo, aqui, 0,2 com 0,8 deu 1. Então, quer dizer que os meus cálculos estão corretos. Se sua fração molar der diferente de 1, é porque provavelmente você fez alguma conta errada. Na questão 2, qual é a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,56? Então, a fração molar é 0,52. E o número de mol do solvente também é 0,52, porque ele falou que os dois coincidem. Você substitui lá na fórmula de fração molar, vai obter 0,52 igual a 0,52 dividido por N. Multiplica cruzado, fica 0,52N igual a 0,52. Isso vai ser igual a 0,52 dividido por 0,52, que vai dar 1 mol. Então, o número de mol da sua solução é 1. Você substitui aqui na fórmula, você já tem a do solvente, que é 0,52, e quer achar a do soluto, que é o N1. Então, você vai colocar 1 é igual a N1 mais 0,52. Eu vou passar esse 0,52 para o outro lado negativo, vai ficar 1 menos 0,52, que vai dar 0,48. Então, 0,48 é a quantidade de matéria do soluto. Quando ele falar em quantidade de matéria, ele está falando em mol. A questão 3, nós vamos calcular a molalidade de uma solução que contém 40 gramas de brometo de cálcio em 200 gramas de água, dados a massa atômica. Então, ele te deu do cálcio e do bromo. A fórmula molecular do brometo de cálcio é CaBr2. Então, calculando a massa molar, eu vou obter 200 gramas a cada mol. Vou descobrir, então, quantos mol eu tenho do soluto, que é o brometo de cálcio, na solução. A massa dada dele é 40 e a massa molar é 200. Então, eu tenho ali 0,2 mol. Como que eu calculo a molaridade? Na molaridade, você vai calcular fazendo o seguinte uso da fórmula: número de mol do soluto
dividido pela massa do solvente. Só que a massa do solvente ela tem que ser transformada em quilogramas, porque a molaridade ele pede para você encontrar em mol por quilograma e não em mol por grama. Então, esse valor de 200 aqui, você tem que dividir por 1.000, que vai dar 0,2. Então, você vai pegar o número de mol que você tem lá do soluto e vai dividir pela massa em quilogramas de água, ou seja, do solvente. 0,2 dividido por 0,2, eu vou obter 1 mol por quilograma, tá? Então, a unidade da molaridade é mol por quilograma, por isso que eu tenho que converter de grama para quilograma a massa do solvente, tá? Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu usei. Quero que vocês façam as atividades e qualquer dúvida entre em contato.